Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar a regra da cadeia. Esse assunto também é um assunto que se refere à regra da cadeia que vocês estudaram em cálculo 1, né, porque a gente vai trabalhar com a mesma percepção de derivação. Só que, como estamos lidando com funções de duas variáveis ou mais, existem dois casos a pensar. No primeiro caso, eu quero fazer a derivada de uma função, que nesse caso eu estou chamando aqui de z, então eu quero fazer a derivada de z em relação à variável t. A variável t, ela não está, obviamente, jogada na expressão de z, mas ela está contemplada dentro das expressões das variáveis x e y. Nesse caso, o que ele diz? Para eu achar essa derivada parcial de z, essa derivada de z em relação a t, eu preciso das derivadas parciais da função em relação a x e da derivada parcial da função em relação a y. Também preciso das derivadas de x em relação a t e da derivada de y em relação a t. Então, encontrando essas quatro coisas, eu percebo que existe uma multiplicação entre elas e que formam dois termos, né, separados pelo sinal da adição. Então, vamos achar quem é essa derivada de z em relação a t. Tá? Z é essa construção aqui, que é x ao quadrado y mais 3xy à quarta. Tá? Esse é um exemplo que também tem no livro do Stuart para vocês compararem. O que a gente vai fazer? Encontrar as derivadas parciais. A derivada parcial de f em relação a x, vou fazer de acordo com a cor que eu selecionei em cima para não confundir vocês, tá? Então, fazendo a derivada da função f em relação a x, tá? Quem é f? É esse pedaço aqui, ó. Que nesse caso é meu z, né? Em relação a x, o que a gente vai ter? 2xy mais esse x vira 1, então fica 3y à quarta. A derivada da função em relação a y, olhando de novo para essa estrutura, vai ser quem? Vai ser x ao quadrado, porque aqui vira 1, mais 3x, que vai multiplicar com esse y que está à quarta, então vai virar 12, né? Melhor logo fazer essa continha. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, x e y perde 1, fica com 3, certo? Encontrei as derivadas parciais. Agora, eu preciso também encontrar as derivadas de x em relação a t. Então, dx dt, que é esse cara aqui, vai ser 2 cosseno de 2t. Como é que eu acho esse resultado? Faz a derivada dessa função. Aqui eu tenho uma função externa, que é a seno, e eu tenho uma função interna, que é 2t. A regra da cadeia para uma variável, ela diz assim, deriva a de fora, que é seno, que dá cosseno, a derivada do seno é cosseno do ângulo, que é 2t, e deriva de dentro em relação a t, que vira 2. Então, eu trago esse 2 para frente, eu tenho 2 cossenos de 2t. A derivada de y em relação a t vai ser quem? Vai ser menos o seno de t, porque a derivada do cosseno é menos seno. Achei as quatro coisas que eu precisava para a regra da cadeia. O que eu preciso fazer? Aplicar na fórmula, tá? Então, aplicando na fórmula, eu vou ter o quê? Eu vou ter dz dt vai ser a derivada de x, que é essa coisa todinha aqui, 2xy mais 3y à quarta, multiplicada pela derivada de x em relação a t, que dá 2 cosseno de 2t, não é isso? Mais, vou trazer esse mais para cá. Agora, o bloco de y.
que é a derivada parcial de y, que é 2x, x ao quadrado mais 12x, y3, que vai multiplicar por menos seno de t. Logo, essa é a derivada geral, né, da função z em relação a t, a regra da cadeia. Ok? Esse é o resultado que eu busco. Agora, no livro ele diz, e se t for zero? Basta substituir na expressão, tá bem? Vamos para o segundo exemplo, desse caso 1, para fixar bem isso na cabecinha de vocês. Lembrando que as atividades estão dispostas no fascículo que está no AVA. Próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, eu vou chamar o seguinte, eu vou dizer que eu tenho z é igual a 2x y ao quadrado mais x ao quadrado y ao quadrado, onde x vem ser 2t ao quadrado e y vem ser t ao cubo. Ok? O que a gente vai fazer? As derivadas parciais. Vou apagar aqui, que esse é do exemplo anterior. E vamos atrás, então, dessa derivada agora. Passo 1, achar as derivadas parciais, né? Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser quem? Olho para cá. Em relação a x, esse x vira 1, eu vou ficar com 2y ao quadrado. Mais esse x aqui tem um 2, ele desce, e vai ficar xy ao quadrado. Em relação a y, vai ser quem? Vai ser esse y está ao quadrado, então desce para cá, fica 4xy, mais 2, esse 2 desce, x ao quadrado, y. Achei as derivadas parciais. Agora eu vou derivar as funções de x em relação a t e de y em relação a t. Então, dx dt vai ser quem? 4t. dy dt vai ser quem? 3t ao quadrado. O que a regra diz? A regra diz que eu devo multiplicar a derivada aqui, multiplicar a derivada com esse resultado aqui. Logo, dc dt vai ser quem? 2y ao quadrado mais 2xy ao quadrado, que vai multiplicar com 4t. Mais, vocês estão vendo que eu estou fazendo x com x e y com y. Mais 4xy mais 2x ao quadrado y, que vai multiplicar com 3t ao quadrado. Achei meu resultado. A princípio, você percebe que parece muito confuso, porque são derivadas diferentes aplicadas a uma estrutura muito grande. Mas quando você desenvolve, você percebe que, sabendo fazer as derivadas parciais e lembrando das derivadas normais, basta multiplicar esses resultados e somar. Ok? Então, a regra da cadeia para o caso 1 está disposta assim. Vamos ver o segundo caso. Muito bem, vamos agora ver o caso 2, tá? Ainda da regra da cadeia. Nesse caso, a gente tem uma função z, que é uma função de duas variáveis, né? Onde x é uma função g em relação a st e y é uma função h em relação a st. Então, veja só, para eu encontrar a derivada de z, eu preciso agora considerar tanto s quanto t.
tá? Então, já que eu tenho duas variáveis para x e y, eu preciso fazer derivadas parciais. Então, eu vou fazer a derivada parcial da z em relação a s e depois a derivada parcial da z em relação a t. Veja bem, para s, o que eu tenho? A derivada da função em relação a x vezes x em relação a s, mais a derivada da função z em relação a y vezes a derivada parcial de y em relação a s. Isso tudo tem a ver com s. Eu repito a mesma lógica de procedimento para z e t. Então, eu tenho a derivada da função em relação a x, agora considerando o x parcial em relação a t, mais a derivada parcial de z em relação a y, agora considerando a derivada parcial de y em relação a t. O que eu preciso para resolver? Encontrar esses pedacinhos, para depois juntar. Então, para encontrar esses pedacinhos, eu preciso derivar essa função em relação a x e y e derivar essa daqui em função a s em relação a t. Então, eu tenho que calcular 4 derivadas parciais, tá? As derivadas parciais de z em relação a x será... Em relação a x, a gente tem o quê? 2x, né? Esse 2 desceu, e y3. A derivada parcial de z em relação a y vai ser quem? Em relação a y vai ser 3, x ao quadrado, y2. Perdeu 1. Achei o meu primeiro bloco de derivadas parciais. Qual é o segundo bloco de derivadas parciais que eu tenho que ter? Eu vou olhar para a função x e vou calcular as derivadas parciais dela. Então, x em relação a s vai ser quem? 2st. E a derivada de x em relação a t vai ser quem? Vai ser s ao quadrado. A mesma coisa agora eu vou fazer com y, tá? Vou marcar ele aqui de azul. O bloco azul, tá? Então, aqui eu tenho o bloco vermelho, que se refere, aliás, o bloco preto, que se refere a x, o bloco vermelho, que se refere a z, e o bloco azul, que vai ser referente às funções em relação a y. Então, em relação a y, o que eu vou ter? A derivada de y em relação a s. Olhando para s, eu vou ter quem? 2t ao quadrado. A derivada de y em relação a t, olhando para y, em relação a t, eu vou ter 4st. Achei, então, os 3 blocos de derivadas parciais, de z, de x e de y. Vou jogar nas estruturas. E aí eu acho, portanto, os blocos de derivadas da função em relação a t e da função em relação a s. Tá bem? Eu preciso de espaço. Então, eu vou dar uma aliviada aqui para a gente poder fazer as substituições aqui direto nas fórmulas em cima. Quando eu falo de derivada de z em relação a s, eu tenho que encontrar essas coisas que já foram encontradas aqui no nosso banco de dados, né? Então, dz, a derivada de z em relação a s vai ser esse resultado que eu já tenho, que deu aqui 2xy3, que vai multiplicar por esse resultado, que eu também já tenho, que está aqui, ó. 2st, mais o resultado de z em relação a y, eu tenho ele aqui embaixo, né? 3x ao quadrado, y2. 3x ao quadrado, y ao quadrado. Que vai multiplicar pela derivada de y em relação a s, que dá 2t ao quadrado. Pronto, o primeiro bloco está substituído devidamente. Não precisa fazer as multiplicações internas, está muito bonitinho assim. Vamos para o segundo bloco de resposta. A derivada de z em relação a t vai ser quem?
Derivada de z em relação a x, a gente já tem, que é 2xy3. De x em relação a t, s ao quadrado. Mais derivada de z em relação a y, está lá, 3x ao quadrado, y ao quadrado. Derivada de y em relação a t, 4st. Portanto, eu achei o meu segundo bloco de derivadas parciais, respeitando o segundo caso. Perfeito? Então, lembrando, calculei as derivadas parciais em blocos e substituir. Não preciso fazer as multiplicações internas, as respostas são válidas assim, tá? Inclusive na avaliação. Então, quem é que mata a charada aqui? Quem é que resolve o problema aqui? As derivadas parciais que eu faço tranquilamente olhando para as funções. Tá bem? Vamos ver mais um exemplo desse aqui. Vou apagar tudo. Lembrando que se você não entendeu, você volta e assiste a aula desde o começo. E dúvidas persistindo, você procure o seu tutor para esclarecimentos ou mande alguma mensagem para a gente no AVA, tá bem? Outro exemplo aqui. A minha z agora é assim. Minha z é 2x a terceira y menos xy. Essa aqui é a minha z, tá? A minha x tem que ser em função de st. Então, x vai ser s ao quadrado t à terceira. E meu y vai ser 4st ao quadrado. Estou fazendo isso da minha cabeça, tá? Só para ser bem didática com vocês. O que a gente tem que fazer? O que a regra diz? Derivar todo mundo. Vamos derivar esse bloco, derivar esse bloco e derivar esse bloco. Certo? Então, derivando esse bloco aqui do z, é z em relação a x, né? Que aí eu vou ter 6x ao quadrado y menos y. Z em relação a y vai ser quem? 2x à terceira menos y. Achei esse bloco aqui de derivadas para z. Agora vamos achar o bloco de derivadas para x em relação a s e depois de x em relação a t. Em relação a s, a gente vai ter quem? 2st à terceira. Em relação a t, a gente vai ter quem? 3s ao quadrado, t ao quadrado. Vamos agora fazer o bloco da de y. Y em relação a s, que aí eu vou ter 4t ao quadrado, e y em relação a t, que eu vou ter quem? 8st. Perfeito? Achei todos os resultados. Substituo na fórmula. Tá bem? Então, novamente, para ganhar espaço aqui no nosso quadro, eu vou apagar a estrutura que você já tem copiado e vou substituir aqui no direto. Tá bem? Então, apagando aqui a minha proposta, eu vou colocar agora os resultados alinhados com a fórmula do caso 2. No caso 2, o que eu vou ter? A dz em relação a s, eu vou buscar tudo que tem a ver com s. Toda a linha do s, né? Então, eu vou ter dz em relação, a derivada de z em relação a x é esse resultado. Então, eu vou trazer ele para cá. 6x ao quadrado, y menos y. Multiplicado por x em relação a s. Está aqui, ó. 2st à terceira, mais. Agora, z em relação a y. 2x à terceira menos x. Y em relação a s. 4t ao quadrado.
Vamos agora, fechamos esse bloco. É a nossa primeira resposta. Vamos para o segundo bloco em relação a t. Então, dz, derivada de z em relação a t, vai ser quem? Derivada de z em relação a x, que a gente já sabe que é 6x ao quadrado y menos y, multiplicado por x em relação a t, que é 3s ao quadrado, t ao quadrado. Mais, derivada de z em relação a y, 2x à terceira menos x, e derivada de y em relação a t, 8st. Achei o segundo bloco e a segunda resposta. Encerrei assim, portanto, tudo sobre regra da cadeia, né, nos primeiros e segundos casos. No primeiro caso, onde x e y tinham apenas uma única variável, e no segundo caso, onde x e y têm duas variáveis também. Perfeito? Lembrando que tem atividade para vocês darem uma treinadinha nisso. Até a próxima aula.